Ruim pra quem? Todo mundo tá dizendo, o jogo foi ruim, o jogo foi ruim. Eu tô numa outra linha, não achei o jogo tão ruim assim, não. Porque eu vi um time jogar bem, na minha opinião, o Botafogo jogou bem. Essa pergunta é dúbia também, né? Para a necessidade do Botafogo no dia, para a realidade do Botafogo, foi bem, eu acho que o Botafogo jogou bem. Para mim. O ruim para quem pode ser o desempenho, pode ser o resultado. O resultado é ruim para os dois. Será que é tão ruim assim pro Botafogo? Empatar como visitante contra o pensando pro que é o objetivo lá na frente, que é o Palmeiras líder. Mas o Palmeiras, você acha que o Botafogo tá mirando o Palmeiras? Tem que mirar. Você acha que o Botafogo não tá mirando o título? Pra mim, não. Mas tem que mirar. Do brasileiro? Eu acho que eu tô com você, vejo o Botafogo candidato ao título brasileiro. Eu tô com você nessa questão. A gente olhar e falar se é candidato ou não é uma outra história. Agora, que o Botafogo tem que estar mirando, tem. Eu não vejo... Mas eu acho que ele nem tá mirando. Se você mirar tudo, você não ganha nada. Exatamente. O Botafogo do primeiro. Exato. O Botafogo tá mirando a Libertadores. Mirou tudo, foi campeão brasileiro. Mas o Botafogo no ano passado tinha elenco pra mirar tudo. O Botafogo do primeiro semestre, esse Botafogo de agora, ele não está no Campeonato Brasileiro para brigar pelo título. O Botafogo do segundo semestre, que a gente não sabe quais serão as movimentações de mercado, pode vir a estar brigando pelo título. O Botafogo do ano passado, para mim, era o melhor elenco do Brasil. E ficou melhor ainda no meio do ano. O Botafogo desse primeiro semestre, ele, penso eu, Pedro, essas 12 rodadas, ele está brigando por uma vaga de Libertadores. Exatamente. Apenas. Nesse momento, no Campeonato Brasileiro, brigam pelo título Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Nesse momento, hoje, dia 19 de maio de 2025, o campeonato vai parar em julho. E Cruzeiro muito em função de estar fora da Sul-Americana, poder se dedicar só ao concordo com você. Então, esse Botafogo, ontem, ele engatilhou uma sequência que começou num jogo terrível, onde ele não sabe como conseguiu a vitória, que foi contra o Carabobo. Aí ele veio para jogar o Campeonato Brasileiro contra o Internacional. Aí ele tem um jogo angustiante, aflitivo contra o Estudiantes de La Plata. Ele teve o Flamengo, vai ter o Capital. E ele, na próxima semana, decide o seu futuro na Libertadores. Então, não perder nesse momento, eu entendo que é algo que, estamos indo bem. Jogamos contra... E ver consolidadas algumas ideias, como do Cuiabano, que eu acho que, de novo, foi um jogador importante. Muito importante. Ver consolidada a ascensão da dupla de zaga, David Ricardo e Jair hoje. David Ricardo jogou muito. O Marlon voltar ao nível do ano passado. Quer dizer, eu tô vendo um Botafogo que viu ideias se consolidando. No Grego, 15º só. 15º jogo só do Renato Paiva. Quem discuou ontem, eu acho que a proposta do Renato Paiva era ter um jogador forte na frente ao lado do Igor Jesus, é o Juan, porque eu acho que a dinâmica de jogo dele ainda é muito lenta. Ele é um jogador de técnica limitada, então ele recebeu... Eu acho que tem uma questão de discrepância mesmo de qualidade técnica. Ele é abaixo do... Ele recebeu umas bolas que ele poderia dar continuidade. Mas ele não tem essa velocidade, né? Não, o Botafogo ontem jogou muito em relação a isso. A quando tem a bola... O lançamento na bola longa do Marlon Freitas é importante no time, as inversões. Agora, quando a bola chegava à frente lá com o Juan Cruz e com o Igor Jesus, ela não tinha sequência. Então o Botafogo tinha essa dificuldade, mas quando conseguiu, todas as vezes que chegou, trouxe perigo ao Flamengo, trouxe dificuldade ao Flamengo. A ideia, principalmente, é a questão da maneira de solução, como se encontrou. Sobretudo, porque tem uma mudança ali muito clara da maneira de jogar porque era o time do ano passado. Você jogar sem ter um meia, até o Savarino quando estava jogando... Olha a saúde do Cuiabano, cara, me impressionou. A saúde. Essa defesa do Rossi também é absurda. Que é um jogador que tecnicamente, o forte do Cuiabano não é a parte técnica. Não. É diferente, por exemplo, do Alex Telles. Alex Telles, você olha, é um jogador que tecnicamente é muito refinado. O Cuiabano carrega. O Cuiabano é de uma força vai física... Vai dragando, vai gerando, vai brigando. Impressionante. Só que ele é importante, inclusive, ali pro lado, para conseguir trabalhar com o Alex Telles, porque o Alex Telles fisicamente não é tão forte como é o Cuiabano, só que ele é um cara que é importante você ter a chegada dele na frente, porque ele dá o passe, ele tem a qualidade de conseguir encontrar uma diagonal, um cruzamento dele, só que aí você tem Ele tem um volume de jogo, né? Você tem um ponta pelo lado esquerdo, que você, imagina você lateral, sou o Alex Telles, eu sei que eu posso chegar na frente sem ter medo, porque eu tenho um cara aqui do outro lado que, se eu precisar, vai me ajudar, vai recompor igual um foguete. Então, até nesse sentido, o Cuiabano tem sido muito importante para o Botafogo. Essa foi uma boa solução encontrada foi uma solução que ninguém ninguém pensava, porque o Santi Rodrigues, que foi o jogador contratado para a posição, para o lugar do Almada, simplesmente não conseguiu jogar. Por isso que eu acho que o jogo de ontem foi ruim. Não, o jogo para mim não foi ruim. Foi ruim para o Flamengo. Numa visão rubro-negra da história, foi ruim.
Flamengo viu o Palmeiras abrir vantagem. Não jogou bem. E acho que a própria torcida do Botafogo trata de responder a essa pergunta. Porque tinha 54.238 torcedores no estádio. 51 mil do Flamengo. 3 mil do Botafogo. E olha só o que os 3 mil cantaram a plenos pulmões durante quase todo o segundo tempo. Você que estava lá? No segundo tempo teve uma boa parte que a torcida do Botafogo... Foi até observado na transmissão, né? Diante do silêncio de 51 mil, vendo uma jornada ruim para sua equipe, os 3 mil alvinegros celebraram dessa forma o jogo de ontem. Nesse momento quem grita é a torcida do Botafogo. Veja aí a torcida do Botafogo. Tá 0-0 aqui no Maracanã. O mandante é o Flamengo, pouco mais de 2 mil torcedores do Botafogo. Eu acho que tem duas questões aí com relação a isso que a gente acabou de ver. A primeira questão é a torcida no estádio, ela é diretamente reflexo do que é o time em campo. Perfeito. Então, assim, a torcida do Botafogo estava inflamada, cantando, porque o torcedor do Botafogo estava percebendo que o time estava melhor no jogo, que o time estava subindo a torcida, que era completamente diferente do cenário da torcida do Flamengo. E uma outra questão, e aí tem mais a ver com a torcida do Flamengo, eu frequento estádio direto. Vou a jogos do Flamengo, a jogos do Botafogo no Newton Santos, a jogos do Vasco no São Januário, do Fluminense no Maracanã. E se você conversar com torcedores flamenguistas, isso é um fato. Até pela questão da mudança de preços dos ingressos, o perfil do torcedor do Flamengo, ele se transformou de 2019 para cá. Então, assim, isso é um fato. Você conversa com torcedores do Flamengo, os próprios torcedores do Flamengo se mostram incomodados. O torcedor que é, entre aspas, mais raiz, que vai há mais tempo ao estádio, se mostra incomodado com isso. O perfil do torcedor do Flamengo, ele tem se modificado. A gente pode discutir de outras torcidas também, isso pode estar acontecendo. Certamente acontecendo. Mas isso está acontecendo e também está diretamente ligado à questão do valor dos ingressos. Você tirou aquele cara que era o torcedor raiz, mas que cantava do primeiro ao último minuto do estádio. Especificamente do jogo? Também, também, foi o que eu falei. O jogo mostrava, o Flamengo jogando mal, o Botafogo jogando bem. Foi o que eu falei, são duas questões. A primeira, a questão do reflexo do que é o time em campo. E isso que o Pedro trouxe, eu concordo plenamente, até porque quando o jogo começa, até os 15, 20 minutos do primeiro tempo, a torcida do Flamengo também não parava de cantar, porque o Flamengo estava sufocando o Botafogo. Então, o Botafogo não conseguia jogar. Então, esse momento, o torcedor do Flamengo também agiu. Só que no segundo tempo ele viu que o Botafogo cresceu no jogo. Isso só que o que chama a atenção... Era muito claro. E aí a torcida do Flamengo sentiu também. Então, claro, o que chama a atenção... Sentiu o mau momento do time. Exatamente, o mau momento do time, que era dentro do campo, que era muito claro. O que isso chama a atenção é porque quem acompanha futebol há muito tempo, coisa e tal, especialmente com o Flamengo, e você viveu isso, é que havia um perfil de torcedor do Flamengo que mesmo o time jogando mal, aí é que ele se esgoelava mesmo. Aí é que ele ia para... Esse perfil eu acho que mudou muito. Mudou. De 19 para cá, quando passou a ser um perfil de uma exigência que você viu um negócio maravilhoso e não quer descer daquele patamar. E a do Botafogo ontem, 3 mil botafoguenses. Foram lá para... O jogo começa com o predomínio do Flamengo. O Flamengo não deixando o Botafogo sequer entrar no seu próprio campo. Aquele jeito impositivo do Flamengo, tentando induzir o adversário ao erro o tempo inteiro. Vai passando o tempo, o Botafogo com uma formação que tinha o Alan pelo lado direito, o Juan, sem velocidade, porque o Cuiabano não é um jogador de velocidade. Então o Marlon já fica tolhido. Para quem que ele vai lançar? A bola batia e voltava toda hora. Exatamente. A partir de um determinado instante, o Botafogo, especialmente, acentuadamente no segundo tempo, é um jogo Botafogo mais presente. Mas já no final do primeiro tempo, o Botafogo já começa... Parece que quero mostrar as escalações iniciais e como eles terminaram o jogo, que vai fazer a gente refletir lá na discussão original sobre elenco. Então, os times com desfalques, os dois com desfalques. Os dois tinham desfalques desfigurados. Aqui está a formação inicial deles. Flamengo sem Gerson, sem Arrascaeta. Pulgar. O Botafogo sem Savarino. Sem Arthur, sem a sua dupla de zaga titular, apesar dele de Ricardo ter jogado muito bem, né? E aí, olha só como os times terminam. Cara, o Flamengo termina de um jeito que você fala, poxa,
Não é uma máquina. Longe disso. Pois é, eu longe disso. Juninho, que, tem dificuldade de substituir. Tá sofrendo muito. Tá sofrendo muito. Né? Matheus Gonçalves, não Everton Araújo, Varela, ali improvisado. Varela de meia. De meia, improvisado. Assim, terminou assim o Flamengo. Everton Araújo. Né? Isso porque o Léo Ortiz já tinha sido utilizado. No lado do Botafogo, saiu já desgastado. Varela termina, mas o Léo Ortiz já tinha sido volante. E no lado do Botafogo, Santiago Rodrigues, que não jogava desde novembro, começou a jogar, no segundo jogo sofreu uma lesão. Natan entrou. O Natan, que é um jogador, eu estava conversando com o Pedro, Paulo. O Natan é um jogador que vai precisar muito ser trabalhado. Você tem que, primeiro, assim, prioritariamente, você atua o quê? Aberto ou por dentro? Por dentro. Qual é a sua característica? A velocidade ou o jogo aproximado? Vai no fundo, cruza ou chuta pro gol? Vai pro gol. Ele ontem tentou uma jogada que ele vem pela meia esquerda, aí quando ele vai dar um corte, ele escorrega e cai. Quer dizer, então é um jogador promissor. Agora, trabalhar o acabamento da jogada. Para mim hoje, no futebol brasileiro, nós vamos falar daqui a pouco do Bavi. Você comentou esse jogo, né? Comentei. Para mim, um jogador que é um exemplo no futebol brasileiro chama-se Eric Pulga. Qualquer seleção de rodada, para mim, ele está dentro. É um dos melhores jogadores. Calma, tem que esperar o cara jogar na rodada, hein? Pode começar. Da Pulga? Não, acho que... que for fazer dessa rodada. Dessa rodada. Ele está na seleção da rodada, fica tranquilo. Então, é isso que eu estou falando. É um jogador que tem um nível de ambição elevadíssimo, um nível de competitividade. Então, guarda a sua empolgação, que já a gente vai pro Bavi. Só vou encerrar o Clássico Carioca. Rapidinho, posso só uma questão tática ontem, que a gente, pelo menos eu não lembro aqui da gente ter passado, que acho que foi muito inteligente da parte do Renato Paiva com relação à montagem do time do Botafogo. Porque é algo que ele não tinha feito até então. O Botafogo, quando jogava, era o jogador de velocidade pelo lado. Ele entra com o Alan ali justamente para segurar o lado que é forte do Everton. E segurou. Com o Alexandre, segurou. Jogou bem o Alan. Vamos ouvir agora Felipe Luiz e Renato Paiva. Ficou bem evidente o momento, a semana. Jogamos sábado contra o Bahia e quinta-feira na Libertadores, para depois jogar domingo. Quinta-feira, 9h30, para jogar domingo às 6h30. É uma coisa inexplicável, né? Tivemos menos de 72 horas para descansar. E óbvio que enquanto a perna está fresca, dura, a saúde dos jogadores, o futebol está ali. Agora, desse jeito, que o torcedor se acostume. Os melhores não vão estar no campo. Nem aqui, nem o do Palmeiras, nem do Botafogo, nem... É simples assim, né? Então, hoje realmente perdemos o Arrascaeta, não conseguiu vir pro jogo, não está em condições de jogar. O Bruno Henrique foi no sacrifício, o Alexandre chegou no limite, os zagueiros a gente viu que estava no limite. Eu acho que na segunda parte nós controlámos melhor o jogo e acho que a melhor oportunidade é nossa, acho eu. E outra vez aquele plus que nos falta no último passe, na última decisão, e às vezes em situações de superioridade numérica nós podíamos ter tirado partido de um ou outro contra-ataque, de uma outra bola mais longa que nós ou ganhámos numa primeira ou ganhámos numa segunda bola e podíamos ter definido melhor. Mas acho que a equipa, essencialmente, dei os parabéns aos jogadores pelo jogo que fizeram, porque não é um campo fácil nem um adversário fácil, jogaram como se joga um clássico, representaram dignamente o campeão da Série A do Brasil e acho que de facto a melhor oportunidade é nossa e que podíamos ter feito golo aí, mas obviamente entendo que o empate é justo. Um asterisco na fala do Felipe Luiz é que os problemas que o Flamengo tem, o Botafogo tinha ontem também. Ele é comum a equipes que estão tendo que jogar as competições... E jogou no domingo o Botafogo, o Flamengo jogou no sábado. É que no meio da semana... Um jogou quarta, outro jogou quinta. O Botafogo jogou quarta, o Flamengo jogou quinta, mas acontece. Vai acontecer uma rodada uma rodada o outro. Isso aí vai até dezembro, hein? Avisa pro Felipe, que é até dezembro. Pessoal, o negócio não tá muito bom pro lado do Felipe Luiz não, hein? Tá pintando aí a possibilidade do Jorge Jesus pintar a qualquer momento no time do Flamengo. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando aí dessa possível chegada do Jorge Jesus e saída do Felipe Luiz, essa pressão toda e muito mais, então assiste esse vídeo até o final. Agora a gente vai para Flamengo e Botafogo com uma festa muito bonita lá no Maracanã, também um bandeirão em homenagem ao Vinícius Júnior, né? O Baila Vini, a torcida do Botafogo marcando presença. E a gente viu, foi
Um 0-0, gente. 0-0, poucas oportunidades, né, do jogo. Quando tivemos finalizações, os goleiros foram muito bem, tanto o John quanto o Rossi. O Rossi vai pegar lá no final, no segundo tempo, uma chapada do Marlon Freitas que tinha o endereço do gol. Mas a realidade é que o Botafogo foi melhor no jogo para mim. O Botafogo teve mais oportunidades e o Flamengo com muita falta. Quando fica sem o Gerson e o Arrascaeta já é um problema sério. Sem o Pulgar também, a equipe do Flamengo fica basicamente sem nenhum tipo de criatividade. O Botafogo muito bem ali também com desfalques, mas com um esquema um pouco ali mais consolidado. O Cuiabano novamente muito acionado pelo lado esquerdo. Ali do jogo ofensivo, o Juan um pouco mais abaixo, mas o David Ricardo, essa daí é a defesa do Rossi. Caramba. Um jogaço do David Ricardo, zagueiro ali pelo lado esquerdo. A zaga, teoricamente, reserva do Botafogo com o David Ricardo e o menino do Santos, o Jair, muito bem. E vai dar trabalho aí pro Bastos e pro Barbosa. Bem, hein? Sim, os dois vão dar trabalho. Os dois titulares, né, considerados titulares no retorno. E aquela cabeçada do David Ricardo lembrou muito a cabeçada do Murilo no gol do Palmeiras. Temos bastantes desfalques, que não servem como desculpa. Poderíamos ter feito um melhor jogo, mas também jogamos contra um grande adversário. Se colocou em situações na qual nos causou dificuldades. Então, eu diria que foi um primeiro tempo equilibrado. E o segundo tempo já, do minuto 15 em diante, o jogo ficou... Eu perdi a mão do jogo, já ficou um pouco caótico, as posições não estavam sendo respeitadas e aí eu já era futebol, aquilo ali já não era o que eu gosto. Deixo parabéns aos jogadores pelo jogo que fizeram, porque não é um campo fácil nem um adversário fácil, jogaram como se joga um clássico, representaram dignamente o campeão da Série A do Brasil e outra vez aquele plus que nos falta no último passe, na última decisão, e podíamos ter definido melhor, e acho que de facto a melhor oportunidade é nossa e que podíamos ter feito gol aí, mas obviamente entendo que o empate é justo. Flamengo e Botafogo, mas foi estranho. O jogo não foi aquela pintura, muitos jogadores fora da partida, 0-0. Ficou aquele gostinho de algo mais. Podendo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo começou o clássico tendo mais a bola, mas teve dificuldade para finalizar as jogadas. Os desfalques parecem ter pesado de lado a lado. A chance mais clara da etapa inicial nasceu dessa saída atrapalhada de Jair. Luiz Araújo parou em John. No lance seguinte, o Botafogo respondeu. Cuiabano de trivela levou perigo ao gol de Rossi. Bola na área, Vitinho ajeitou e Juan Cruz mandou por cima. Em outro cruzamento, dessa vez de Alex Telles, Igor Jesus errou o alvo. Primeiro tempo zerado. Logo no início da segunda etapa, o Fla assustou em cobrança de escanteio de Luiz Araújo, que terminou com o Everton Araújo finalizando fraco, nas mãos de John. Nesse outro lance, Luiz Araújo pegou com efeito e quase surpreendeu. A partir daí, o alvinegro cresceu na partida. Na melhor chance, Cuiabano rolou para trás e Marlon Freitas chutou para uma defesaça de Rossi. A melhor oportunidade é nossa e que podíamos ter feito gol aí, mas obviamente entendo que o empate é justo. No último ataque do jogo, Alexandro ainda finalizou de direita, para fora. Noite sem gols no Maracanã. Tivemos menos de 72 horas para descansar e óbvio que enquanto a perna tá fresca, dura, a saúde dos jogadores, o futebol tá ali. Agora, desse jeito, que o torcedor se acostume. Os melhores não vão estar no campo, nem aqui, nem os do Palmeiras, nem os do Botafogo, nem... É simples assim. A gente sai com um empate um pouco amargo, mas sempre bom somar pontos no Brasileirão. E aqui no Maracanã não é fácil somar pontos e a gente fez um belo trabalho hoje. Empate frustrante, principalmente para o Flamengo, que viu a distância para o líder Palmeiras aumentar para 4 pontos. Não se preocupa com isso, acho que é um campeonato de pontos corridos, não é um mata-mata Palmeiras e Flamengo só. A gente tem que manter a regularidade de não... quando não der para vencer, a gente não perder pontos em casa, principalmente contra adversários que vão brigar com a gente, como foi Inter, como foi Botafogo. Bom, o jogo realmente deixou a desejar. O que acontece, sim, com o Flamengo? É um time que se espera tanto. Ok, o Arrascaeta não estava lá preservado, o Gerson estava suspenso, não é a mesma coisa. Mas o elenco do Flamengo é muito bom até para enfrentar um clássico.
Renata, diferentemente de das maiorias das equipes, né, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo ele tem um elenco vasto, né? Não dá para você também ficar... Nós sabemos da qualidade tanto do Gerson quanto do Arrascaeta, mas o Flamengo poderia ter dado mais, né? O Flamengo poderia ter dado mais. Foi um jogo assim que não teve grandes emoções, mas o que deixou nítido é que o Flamengo ainda tem essa dependência, principalmente na qualidade e no brilhantismo do Arrascaeta. O Gerson, sem sombra de dúvida, faz muita falta, mas o Arrascaeta ainda continua sendo esse jogador diferencial que, se ele não está em campo, você não vê um brilhantismo dos outros jogadores, que até tem qualidade, e muita, por sinal, mas eles dependem muito dessa movimentação e desse último passe do Arrascaeta. Então, uma grande perca para o Flamengo quando joga sem esses dois jogadores. Verdade. Agora, Edu, pelo outro lado, o Botafogo também está sem o Savarino, que é o jogador referência, com a saída do Luiz Henrique do Almada, foi a reserva técnica. O Arthur também é um jogador que está num grande momento. Então, sem as principais estrelas, foi aquele jogo mais de marcação, de oportunidades. Brilhou o goleiro Rossi, brilhou o goleiro John. E o Renato montou um esquema realmente para jogar no erro, né, do Flamengo. A gente viu que o Botafogo no primeiro tempo mais se defendeu do que atacou. E quando no segundo tempo a equipe do Flamengo cansou um pouco, aí sim o Botafogo cresceu, teve algumas chances sim de fazer gol, poderia ter saído vitorioso, né? Então eu acredito que o Botafogo, se acreditasse mais no potencial que essa equipe tem, poderia ter saído com um resultado melhor. Muito bem, Bigode, eu tenho uma pergunta para te fazer. A coletiva, o Felipe fala que não dá para manter performance porque é muito jogo e etc. E você sabe que a minha memória é bem ruim e não é zoeira. Às vezes é mais curta, pior ainda. Só que você já trabalhava com futebol em 2019? Eu sei a resposta, tá? Só para uma pergunta retórica para a galera. Sim. Você já cobria futebol? Bastante tempo. Você chegou a cobrir o Flamengo do Jesus em 19? Praticamente todos os jogos. Oscilava tanto assim quando tinha jogo meio de semana? Não. Então, essa é a minha questão. Eu entendo os argumentos do Felipe, de muito jogo e etc. Mas eu olho para 19 e o Jesus mexia assim no time. Você já me provou isso lá. O Jesus só repetiu o mesmo time 10 vezes. Isso é um absurdo quando você para pensar. O Flamengo oscilava tanto assim, Bigode? Não. Boa tarde de novo. Boa tarde a todos. Uma ótima semana pra gente. Não oscilava. Mas aí a gente também está colocando o sarrafo do maioral da história do Flamengo. Acho que atrás só do Carpegiani, que conquistou o mundo lá em 80. Então, o Felipe, a gente consegue ver algumas qualidades desse time, mas é um time que a gente está em maio, mês de maio, junho, quase junho. A gente ainda está praticamente no início, o Campeonato Brasileiro está na 9ª, 10ª rodada ainda. Libertadores ainda está na fase de grupos. Copa do Brasil também ainda está no seu início. Eu não consigo entender como você já tem tantos problemas físicos, sendo que o Felipe vinha controlando a carga da maioria desses jogadores. Eu vejo, por exemplo, aí comparando, né? Um Palmeiras que iniciou a temporada muito mal e que hoje vive um grande momento. Não necessariamente joga bem, mas vence os seus jogos. E isso vai te dando casca, vai te dando confiança. A gente sabe que esse Palmeiras é um time que a gente precisa usar como referência, porque nos últimos anos tem sido um dos grandes aqui do futebol brasileiro. Então é um pouco curioso, porque ao mesmo tempo que eu, particularmente, aí falando por mim, eu entendo que você tem que ter sim um controle de carga, porque mesmo você não tendo, as coisas já vão mal, quando você tem, ontem, o Flamengo não teve praticamente nenhum homem titular no meio campo. Everton Araújo, aí o De La Cruz que machucou, saiu, aí tem que improvisar o Léo Ortiz, que na minha avaliação já demonstrou que não é muito à vontade, não fica muito à vontade jogando ali no meio campo, não é a dele, embora ele faça essa posição. Então tem alguma coisa que precisa ser feita internamente, porque o Flamengo começa muito bem os seus jogos, os 20, 30 primeiros minutos são maravilhosos, intensos, no campo do adversário, com posse de bola, você tem movimentação, você cria oportunidade, mas você muitas vezes não consegue fazer o gol. Só que aí você ainda tem mais 60 minutos de jogo, no mínimo, sem contar os acréscimos. Quando é que o Botafogo jogou? Terça, um dia antes do Flamengo. Tá, foi só uma curiosidade. Aliás, foi 2 dias antes. Foi 2 dias. O Botafogo jogou terça ou jogou quarta? Perdão, quem jogou terça foi o Vasco. Foi o Vasco. O Botafogo jogou quarta, o Flamengo jogou quinta. Exatamente. Não, porque assim, pelo que se esperava e pelo que você estava falando no pré-jogo,
que é uma coisa meio que já virou normal, todo mundo, que o Flamengo vai amassar, não sei o quê. Não achei esse jogo não, tá? Achei principalmente no segundo tempo, a reta final do jogo ali, o Botafogo controlando o jogo, tendo mais posse, mérito do Paiva e mérito dos jogadores também. Agora, Fernandão, no final do VT do nosso querido Igor Dorelli, do nosso excelente VT que ele fez, ele fala, Flamengo lamentando que vê o Palmeiras escapar. Esse 0-0, quem lamenta mais, Flamengo ou Botafogo? Tô falando pelo jogo, tá? Lembrando que final de semana, Flamengo pega o Palmeiras fora, pode distanciar ainda mais ou pode encurtar vencendo o Palmeiras fora. Eu acho que o Flamengo precisa vencer para resolver um problema que criou quando vacilou em alguns jogos. Mas isso é outra história, a gente vai falar ao longo da semana. Por conta da performance do jogo, quem tem que lamentar mais? Boa tarde de novo, Fernandão. Boa tarde, GV. Boa tarde pra galera de casa. Com certeza o Flamengo. Primeiro, por tudo que o Flamengo construiu durante todo esse tempo, né? Pelo elenco que tem. A gente cansou de falar aqui com relação à qualidade do elenco do Flamengo e a gente percebe que alguns jogadores ainda não conseguiram encontrar sua melhor forma e aqui a gente pode citar alguns deles, caras que são importantíssimos. Bruno Henrique não vem bem, Pedro não conseguiu se recuperar fisicamente ainda, Cebolinha, que é um cara importantíssimo para esse 1 contra 1, não conseguiu ainda fazer um grande jogo de retorno, Michael, enfim, são caras que são importantes para com que o Flamengo consiga essa engrenagem, principalmente quando o Flamengo está sem seus dois grandes articuladores, GV. Gerson e Arrascaeta são os caras que controlam o jogo, que têm a cadência, que circulam em setores do campo, que a gente vê que outros jogadores não têm essa característica para circular. E aí o Flamengo, quando pega um Botafogo que está também em um momento difícil, mas muito mais quebrado, entre aspas, com relação à parte de jogadores, à parte de elenco. O elenco do Botafogo não é o mesmo do ano passado, tem muito mais dificuldade de reposição do que o ano passado. E aí quando a gente vê o Renato Paiva criando soluções, e também tem uma coisa, né? Porque ele faz os testes e as coisas têm dado certo. Ele colocou o Cuiabano ali, o Cuiabano foi bem, o Juan acabou entrando no lugar do Jefinho e acabou tendo uma boa performance, dando mais liberdade para o Igor Jesus. E aí ele consegue encontrar soluções. Perde o seu grande jogador dos últimos tempos, né? Depois da lesão de Savarino, Arthur vinha numa crescente técnica, tática e física, acaba se machucando durante a semana, ele perde esse jogador para um clássico importante. Aí ele acaba que muda a estratégia e a característica da equipe. Porque quando ele tira o Arthur e bota o Alan, ele faz o que com o time? Ele deixa o time muito mais forte, muito mais físico para marcar, com muito mais posse de bola, em um lugar onde o Flamengo está sem seus grandes jogadores. O De La Cruz acabou se machucando e a gente percebia que ele não vinha tendo a mesma intensidade dos outros jogos. E aí o Botafogo consegue se proteger muito bem. É óbvio que o Flamengo tem qualidade, criou suas oportunidades. E no segundo tempo cresce fisicamente. Aí eu acredito também, GV, que vem dos jogos. O Flamengo teve um jogo muito desgastante emocionalmente durante a semana, porque se colocou numa posição em que tinha que vencer a LDU por 2 gols ou mais de diferença e fez isso. Mas ele parte para um jogo 2 dias depois, 2 dias e meio depois, totalmente desgastado. E aí, como o Flavinho falou, ele consegue colocar sua característica no início do jogo, impor aquela intensidade. E aí, quando não faz o gol, acaba deixando cair um pouco o ímpeto. E aí a equipe do Botafogo, que é uma equipe que teve um dia mais de descanso, muito bem treinada por Renato Paiva, que foi muito criticado. Eu não vejo ninguém dando moral ao cara pelas soluções que ele tem encontrado. Nesse programa... É isso aí. Apanhamos da torcida do Fogão sempre, mas desde o início damos moral ao Renato, mesmo quando achavam um culpado que a culpa era dele. E a gente falava, calma, o Renato tem um plano. Não, e até teve que criar mais uma solução dentro desse jogo, que foi colocar o Marçal como quarto zagueiro no lugar do Davi Ricardo, que acabou se machucando também. Mais um problema para o Botafogo para o jogo da Copa do Brasil. Tem que velhinha também, né? Vamos para os números. Fala, Bigode. Bota o número na tela. Fala, Bigode. Eu respeito muito a opinião do Fernandão, mas eu discordo da sua pergunta. Quando você pergunta no aspecto do jogo, eu acho que o Botafogo sai com um gostinho de que... Mas pelos números, o Flamengo foi superior. Mas as melhores chances foram do Botafogo. Pra mim, as melhores chances foram do Botafogo. Não, só vou explicar. Acho que eu não fui claro. Eu quis dizer que o Flamengo tinha mais responsabilidade de vencer do que o Botafogo. O Botafogo que sai como o grande jogador da partida. Sem dúvida o Flamengo tinha mais responsabilidade. Entendeu? Fora, Savarino fora, Barbosa fora, Bastos fora. Isso que eu quis dizer. Flamengo alguns fora, mas o elenco muito mais recheado. E jogando em casa. Isso que eu quis dizer. Não, sim, entendeu? É porque só pela... Então, espera aí que eu vou entrar nessa discussão contigo. Nós vamos pro fight agora. Isso. 63% o Mengão, 37% o Fogão. Ou seja, bastante posse. 15 situações criadas contra 8. O dobro, praticamente. 3 chutes a gol. Aí vem aqui a eficiência. Que a gente tá falando há algum tempo.
Tá? Porque o Flamengo cria, irmão. Vai criar cachorro, então, vai criar galinha. Só não cria expectativa, que hoje em dia o negócio de criar expectativa não tem dado certo. Dá problema. Principalmente se for comigo. É verdade. Que ele tá naquela fase pras picles. Olha aqui. Flamengo trocou 500 e cacetado, o Botafogo 300 e pouco. Botafogo fez muito mais falta. Se o Caboclo olhar pro número, o Flamengo foi muito superior e tem que lamentar, Bigode. O senhor discorda? Discordo Por quê? completamente. Por Primeiro quê? porque, como você diz, números... Mostram. O número é igual o bigode de sunga na praia. Perfeito. De sunga não, de short. Isso. Mostra muita coisa, mas não mostra o principal que a gente quer ver. Perfeitamente. Que é o resultado final. Exatamente. E aí, eu acho que tem sim. O Flamengo teve o controle em alguns momentos do jogo, talvez até na maior parte, mas isso não quer dizer que o time foi bem, foi melhor no jogo do que o adversário. Eu achei o Botafogo mais perigoso e eu achei que no segundo tempo, especialmente, um Flamengo completamente bagunçado, desorganizado. Uma zona. Me lembrou o Flamengo do segundo tempo contra o Cruzeiro. Me lembrou o segundo tempo Me contra o lembrou o Cruzeiro. Flamengo de São Paulo, que todo mundo jogava de tudo, a maluquice. E sobre a questão do jogo de quinta-feira do Flamengo, é um jogo que é um dia na frente do Botafogo, concordo, acho que isso também influencia, mas não podemos nos esquecer que o Botafogo tinha a mesma obrigação do Flamengo. O Botafogo tinha que ganhar o Estudiantes dentro de casa para se manter vivo. É melhor do que o... Muito melhor. E o Botafogo fez 2-0, toma um empate e no fim do jogo vai buscar. Então, acho que a questão mental foi ruim para o Flamengo, com certeza, influenciou. Mas o Botafogo também. O Botafogo também teve isso. Então, acho que se ontem quem teve mais perto de ganhar o jogo, para mim, foi o Botafogo. Mas esses números aqui, Bigode? Já vê, 3 chutes no gol do Flamengo, 2 do Botafogo. Mas chances claras de gol, a chance mais clara de gol foi a defesa do Rossi. Isso. No chute do Marlon Freitas. E a do Flamengo qual foi? Talvez Foi a do Luiz Araújo no primeiro que tempo. bateu no ombro do John. E o Cebolinha também recebe um lançamento maravilhoso do Rossi no primeiro tempo. Você não lembra? Isso, que o Vitinho trava. O Vitinho na hora trava. Mas o Luiz Araújo, aquela bola desde a escolinha, tuchar pela reta aqui no canto de cá. Ele tentou dar lá, errou. Se ele faz o feijão com arroz, era 1-0 Flamengo. Depois o jogo podia continuar. E assim, Fernandão, me assustou muito o segundo tempo. Tanto que o Felipe Luiz, na coletiva, ele fala: eu perdi o time, e ele, né? A gente não sabe de quem é a culpa, precisa entender se é do Felipe, se é dos jogadores que largaram de mão. Há muito tempo eu não vejo um Flamengo tão bagunçado quanto. O Felipe falou na coletiva, os 20 minutos finais, ou os 30 minutos. A partir dos 15 do segundo tempo. A partir dos 15, os 30 finais. O Felipe fala isso na coletiva, reconhecidamente, que acho que é até um mérito do Felipe reconhecer isso. Acho que os mal-intencionados usarão contra ele no momento oportuno ou inoportuno. Aguardemos. Mas assim, Fernandão, era uma zona, ninguém guardava posição, o Botafogo jogando assim. Há muito tempo eu não vejo o Flamengo tão zoado. O Flamengo fica muito desconfortável quando não tem o controle. E ainda mais quando você não tem alguns jogadores bem. A gente vê o Wesley, pós-seleção brasileira, muito mal tecnicamente. A gente vê o Flamengo muito desequilibrado pelo lado esquerdo, dependendo muito do Alexandro para esse jogo ofensivo. Haja vista que o Cebolinha não consegue usar o fundo do campo. Porque o Alexandre está sempre por ali. Mas é incrível. É incrível quando os pontas... Cara, eu vou repetir isso até as coisas acontecerem, pelo amor de Deus. Porque que é muito menos utilizado o fundo do campo pelos caras que jogam com o pé trocado. Você acaba ficando previsível para o marcador. E ainda mais que o centro do campo é normalmente o lugar mais povoado. É onde tem mais gente. E dependendo da marcação, se os zagueiros, se tem uma boa relação com os laterais, com os volantes, dá o lado de dentro para ele, dá o lado de dentro. Porque ele vai trazer para dentro, ele vai ser jantado. Existe essa comunicação entre o setor defensivo. E a gente vê o time do Flamengo usando muito pouco, vê os pontos usando muito pouco o lado do campo. O Wesley, que é um cara que atacava muito espaço, não consegue mais chegar junto com a bola, né? Aí quando ele chega para dominar a bola e para ir para 1 contra 1, a gente sabe que ele tem dificuldade. Ele não é um cara de drible, é um cara de força de chegar com velocidade fazendo o jogo acontecer. E aí quando o Flamengo não tem esses caras num bom dia e perde a bola com mais facilidade, ele fica muito desconfortável e aí, como vocês dizem, ele se desorganiza. Essa desorganização vem junto com o cansaço, que eu também acredito que tenha, e concordo com você com relação ao Botafogo. O Botafogo teve que se superar, buscar um resultado, mas com um dia mais de cansaço, ele começa o jogo com mais um volante, GV. E não é qualquer volante, é o Alan, que é um cara jogador de campeonato italiano, de Premier League, que sabe jogar o jogo, é malandro do jogo, sabe segurar a bola, faz a falta que eu tenho que fazer. E aí acaba dando mais experiência para um time do Botafogo que precisava desse cara para organizar o jogo, não tendo essa ofensividade, mas tem essa organização. E dificultou muito o Flamengo sem grandes jogadores do meio campo, que a gente sabe que fazem a diferença. Gerson, qualquer time do Brasil, sem Gerson e Arrascaeta, vai sentir falta.
Bom, vamos fazer o seguinte. Rapaz, o Flamengo tá passando um perrengue com o Botafogo desde 2019 pra vencer em casa, hein, Bigode? Ó, Botafogo não perde como visitante contra o Fá pelo Brasileirão. Aí você vai falar, mas teve gol do Bruno Henrique. Como visitante. Mas ganhando como visitante. Desde 2019, ó, 2020 empatou 1-1, 2022 ganhou do Flamengo, 2023 ganhou do Flamengo, 2024 ganhou do Flamengo, 2025 empatou, e agora só em 26, né? Porque Brasileirão, a não ser que tenha uma Copa do Brasil, de repente, até uma Libertadores, sei lá. É. Esse jogo aqui, Flavinho, foi aquele da Pantera, da máscara? 2024 foi. Qual Estava Pantera? no Maracanã, inclusive. Luiz Henrique. Botou a máscara da Pantera. Pô, maior golaço no inicinho, né? Foi um gol de jogada trabalhada, escanteio. Escanteio. Pra trás na meia-lua, ele vem chapa. E a gente sempre fala aqui que normalmente todo mundo marca a área e tem deixado ali a... Exatamente. E o Botafogo sabe usar isso muito bem. Muito bem. São coisas que acontecem em rivalidades estaduais, que são maneiras pra gente falar mesmo. Tem alguém aí também que tá no jejum, Fluminense com o Botafogo também. Pô, acho que é a maior da história desse clássico. Um jejum absurdo. Lembrando que final de semana tem clássico, Fluminense e Vasco. Isso. Lembrando que a gente vai falar muito durante a semana e lembrando que sexta-feira, além daquela zoeira sem limites que vocês causam aqui nesse programa, teremos também o bom e velho mano a mano, não é isso? Mas é engraçado esses números, GV, porque se a gente for observar também os números do Nilton Santos, o Botafogo ganhou agora no ano passado, 4-1, mas até lá vinha tendo dificuldade também contra o Flamengo. Eles meio que trocam, né? O Flamengo geralmente ganha no Nilton Santos, o Botafogo geralmente ganha no Maracanã. Troca saudável. Olha aqui, falando nisso, defesas do Campeonato Brasileiro, tanto o Flamengo quanto o Botafogo muito bem, performando muito bem nessa 10ª rodada. Agora nós vamos para a 10ª. A próxima é a 10ª. A próxima é a 10ª. Isso. Ó, primeiro time ali com melhores defesas, Palmeiras e Flamengo, apenas 4 gols sofridos em 9 jogos. A segunda, Botafogo com 5 gols. Ceará, que está fazendo um bom brasileiro. Cruzeiro e São Paulo com 7 gols. Aqui pode botar, só tomou por causa do Cássio, que se não fosse o Cássio aqui já estava com 72 gols. A John também muito bem, Rossi também muito bem. E o Everton, que é incontestável. Mas legal, né? Sinal que fez como é que chama? O prédio lá, A base? A base, o alicerce. O alicerce. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que ontem empatou aí contra o time do Botafogo, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Colocou mais pressão ainda, né? No Felipe Luiz, que está por um fio aí no time do Flamengo. E tem a possibilidade do Jorge Jesus chegar como o novo treinador do Flamengo. O Jorge Jesus, que parte da torcida, né? Alguns torcedores já pedem aí o Jorge Jesus como novo treinador do time do Flamengo. Mas e aí? Vocês acham que já está na hora do Flamengo tomar essa decisão, mandar o Felipe Luiz embora, contratar aí de vez o Jorge Jesus, que está frustrado por não ir para a seleção brasileira, está desempregado e por ter história no time do Flamengo voltar a atuar aí como novo treinador do time do Mengão? Ou vocês acham que nada disso, tem que esperar mesmo ver o trabalho do Felipe Luiz nessa temporada? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.